Exatamente. Hoje, o que eu mais pego, né, durante a anamnese, o que eu mais pergunto é, paciente que está chegando para perder peso, qual que foi o seu momento que você mais ganhou peso, né? Tem aquele paciente que sempre teve essa dificuldade, né, e aí fica brigando com a balança, às vezes, desde a da infância, da adolescência, mas o principal é o paciente que ficou, nesse período da pandemia, perdeu totalmente o rumo, aí ficou sedentário, alimentando mal, e agora vem buscar uma ajuda, né, já com a situação bem mais crítica, né, e agora já com algum problema, né, alguma complicação já desses maus hábitos. E essa responsabilidade, eu vejo que muitas vezes ela não pode ser colocada somente no médico, né? No teu dia a dia hoje, você visualiza esse cuidado de uma forma mais integrativa. Eu acho que eu, no meu dia a dia do trabalho, a gente fala muito de ser multidisciplinar, né? Não somente nós, mas contar com outros profissionais que possam ajudar em áreas específicas que a gente não chega, não tem como a gente fazer tudo, né? E eu tô falando isso porque nesse momento, no dia a dia dos seus atendimentos, você consegue, na tua anamnese, você consegue identificar que um médico, que um paciente, por exemplo, ele precisa, sei lá, passar por uma consulta, passar por um período de terapia, de psicólogo. Você faz isso no teu dia a dia? Não, eu faço bastante. Durante a anamnese, acaba que a gente, assim, pelo menos no meu caso, é uma consulta muito longa, né? Cerca de 1h30. E aí, nisso, a gente vai identificando onde que estão os maiores erros, né, do paciente. E lógico, a minha função é orientar, né? É mais do que prescrever medicação, plano alimentar. A intenção é orientar o paciente e deixar ele ciente do que ele precisa fazer para chegar no objetivo dele, né? E nisso envolve, muitas vezes, acompanhamento psicológico, né? Às vezes terapia cognitivo-comportamental, às vezes acompanhamento com um profissional de educação física, nutricionista mesmo, né? Então, às vezes a gente encaminha para outros profissionais, um psiquiatra, se for um quadro de depressão muito acentuado, E uma hoje no ansiedade. teu consultório, hoje você faz isso, já é multidisciplinar ou não? Hoje você tem parceiros para fazer isso no dia a dia? Tem alguns profissionais que eu tenho, vamos dizer assim, uma afinidade maior, né? E Uhum. aí a gente já trabalha, vamos dizer assim, no mesmo contexto. Então acaba que a gente já encaminha aquele paciente para aquele profissional, né? Mas dentro do consultório eu mesmo faço essa estratificação ali do paciente para direcionar. Uhum. E, cara, eu acho isso extremamente importante no mundo que a gente está vivendo hoje, porque não é A ou B, tem uma série de fatores que faz com que a pessoa não tenha motivação, por exemplo, Sim, né? Eu sei que dentro de tudo que você faz, uma das coisas pelo qual a pessoa pode não ter motivação, né? Pode não ter, é hormônio. Tem sim. algum hormônio em desequilíbrio, no caso, testosterona, acredito que faz sentido isso que eu tô falando, acaba ocasionando uma falta de motivação? Sim, sim. Eu atendo muito paciente, né, principalmente homem, num quadro de obesidade já crônico, e isso provoca uma inflamação crônica mesmo do organismo, né? E não é um ativo anti-inflamatório que vai resolver esse problema. E nisso, às vezes, provoca uma inflamação testicular, não que você identifique, né, numa Uhum. palpação, mas o testículo ele trabalha menos e produz menos testosterona, por exemplo. E nisso, a pessoa ela fica realmente desmotivada, fica num quadro muito semelhante à depressão. Então ela Sim. fica com o humor alterado, o sono desbalanceado, perde força, facilita o ganho de gordura. E aí, em alguns casos, a gente tem que realmente fazer essa reposição, né? A mesma coisa na mulher na menopausa. Mas por isso que é legal isso que você faz. Pô, eu vejo que algumas pessoas passaram por esses níveis de consulta. É uma realidade no Brasil que uma consulta médica dura em torno de 5 minutos. Sim. Vamos, né? É a realidade, né? Mas eu vejo, por outro lado, que tem profissionais como da sua área que já fazem esse tipo de anamnese, essa consulta, onde você consegue realmente entender qual é a dor do paciente, né? Não consegue, é isso aqui que você precisa, estou prescrevendo para você. Você consegue entender o desafio que ele tem no dia, naquele momento, que depois daqui um mês... É muito doido isso, né? Porque talvez, sei lá, ele conseguiu motivação, mas talvez ele vai voltar pro retorno, o problema dele vai ser outro, né? Vai ser Talvez ele outro. chegou no objetivo um, mas você vai ter que levar ele pro objetivo 2, né? Isso. E uma coisa que é importante, né, durante esse processo acaba que a questão das metas, né, dos pacientes. Então, por exemplo, a pessoa chega, ganhou 20 quilos durante a pandemia. Ela não pode também estar pensando que ela vai chegar e perder 20 em um mês, né? Então, a questão de
o traçar metas alcançáveis, né? Então, isso pra gente é muito importante, porque senão você se perde, você se frustra, e aí acaba que você não chega no seu objetivo.